acordei atrasado e não orei de manhã, né? Só que fui andar de bicicleta. Aí quando eu estava andando de bicicleta, eu orei o Salmo 21, 23, né, 91, orei o Pai Nosso. Fiquei 1 hora mais ou menos andando de bicicleta e conversando. Assim, assim, porque eu moro na loja, né? E fala assim, orando em cima da bicicleta lá, também válido ou não? Você entendeu o que eu quero falar? Não? É igual eu orar, tem o mesmo valor, entendeu? De eu estar orando. Sim, gente, o que é orar? Orar. Agora, o que Deus não gosta é de reza. Reza é penitência. Entendeu? Deus não está nessa de penitência. Reza 10 Pai Nosso, independente do lugar que você estiver, a sua oração tem o mesmo valor, não é, Tex? O que interessa é o que está fazendo no nosso coração. É um relacionamento. Eu digo relacionamento, não no sentido que eu estou aqui e está fora. Nós falamos sobre isso hoje. Tá? Mas é uma fala diferente, é uma fala com alguém que habita dentro de nós. Não alguém que está conosco, mas alguém que é parte, nós nos tornamos nova criatura. Quando fala de nova criatura, não é que eu fiquei diferente, não. Aqui tem que morrer. Quando fala nova criatura, é uma nova espécie de gente. Hoje, aqueles que nasceram em nome de Jesus estão passando por esse processo, se tornaram filhos de Deus, uma nova espécie de gente na terra. Olha. Alô, beleza? Tá bom? Então, o que acontece? Para nós, essa questão, se a gente está orando de bicicleta, ou embaixo do chuveiro, e agora, aí nós estamos falando de oração, beleza? Beleza. Agora, quando eu falo de adoração, eu dei uma aula rapidinho sobre isso, acho que foi aqui para vocês, foi. Eu resumi com uma palavra adoração. Quem lembra? A gente procura deixar sempre uma palavra de ênfase. Se eu pudesse resumir com uma só palavra, adoração. Centralização. Adoração serve para nos tirar, que até que Cristo viesse morar em nós somos o centro de nós mesmos. Nós fazemos aquilo que nós queríamos. A gente gosta de ver o programa que a gente quer, comer a comida que a gente quer, e o que a gente não quer, é aquela coisa, eu vivo para mim, eu vivo para as minhas necessidades, vontades e desejos, até que Cristo chega aqui. Quando Ele chega, tá? Quando Ele chega, agora é Ele, New Boys on the Block, New Kids on the Block, é o novo garoto agora que está no pedaço, agora é Ele, tá? Então agora não é mais o que eu quero. Então o processo começa do que? Da adoração. Quando você começa a fazer adoração, ninguém gosta de fazer adoração. Por quê? Porque a carne não gosta de adorar. Porque adorar, ela está prestando culto a outro que não é ela mesma. E nós somos, por causa da nossa raiz adâmica, nós somos, por raiz, egoístas, egocêntricos. Egoísta, nós somos o centro. Egocentro, eu no centro. Agora convém que ele cresça, eu diminua, que ele viva e eu morra, e que a sua natureza vai vivendo a mim. Então isso começa com processos, que eu falei um pouquinho sobre isso semana passada. Quando a gente vem quarta-feira, estamos aqui. Domingo, nós estamos aqui. Começa aos poucos, você vai doando parte do seu tempo. O que é isso? São pequenos sacrifícios, são pequenas atitudes que você vai refreando, vai consagrando ao Senhor. O que você vai consagrando ao Senhor? O teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia, o teu tempo. Aí quando você está fazendo aqui, começa a casa, você está dando o quê? A sua adoração, a sua devoção, as suas emoções. Entende? São pequenos exercícios, eu chamo assim. Pequenos exercícios. É isso que começa, a natureza adâmica começa a cair, e a natureza Cristo começa a ser o quê? Começa a prevalecer. É um processo. A santificação nada mais é do que a mortificação da nossa carne.
A salvação é instantânea. Novo nascimento é assim, 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 assim. Nascer de novo é instantâneo, porque não depende de nós. Não depende de nós. A salvação é mediante a fé. A fé, isso. A fé em Cristo Jesus. A fé que Ele operou essa graça em nós. Não há nada que eu não fiz nada para nascer do meu pai e da minha mãe. Foi espermatozoide e óvulo. Assim como é no natural, também é no espiritual. Eu creio que Ele fez por mim. Entende? A fé vem no sentido de entender a graça. Eu não consigo. Gere em mim, Senhor, uma nova vida. Isso que é nascer de novo. Isso que é anotem, Senhor. É a confissão racional que eu não consigo produzir. Ainda que eu seja, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer o sinal que tu fazes, Deus é contigo. Ainda que eu tenha 4 ou 5 confissões a respeito de Jesus, não faz de mim um filho de Deus. Porque o que faz de mim um filho de Deus é a sua divina semente, Senhor. É um milagre do novo nascimento. O novo nascimento é um milagre. Não há nada que eu possa produzir. Agora, quando eu saio desse milagre, aí começa o trilhar da santificação. Aí depende de mim. Aí começa o processo. Aí eu vou ter que dar tratos à bola. Aquilo que Paulo fala com Timóteo, né? Administra, cuida daquilo que Deus te deu. Porque cada um de nós tem, em Apocalipse fala de 2 tronos. Um é o trono da salvação. O trono da salvação. Você aceitou o meu sacrifício do meu filho Jesus por você? Aceitei, então você está salvo. Passou no primeiro turno. Agora vai para o segundo turno. No segundo turno, como é que chama o trono? Quem lembra? Mas ele tem um nome. B-E-M-A, Bema. Aí você vai para o trono das obras. O que é as obras? Eu ajudei umas 10 velhinhas a atravessar a rua. Não, isso aí eu não estou falando disso. A obra, aqui ele vai falar assim, ele abre, diz a palavra, ele vai abrir o livro. Aí fala, bom, eu preparei você para ser um engenheiro, tal. Ou eu te chamei para ser um profeta entre as nações, eu te chamei, aí ele vai falar tudo assim. Aí ele vai falar, eu te chamei para fazer isso, fez? Não. Check, não check. That's way, check. Então vai fazendo, entendeu? Aí, na proporção da tua obediência, é o lugar que nós vamos andar, naquilo que há de ser. Deus não mudou o seu plano. O que ele falou em Gênesis capítulo 1, ele abençoou, falou o quê? Crescer e dominar a terra. Ele não mudou o plano. Embora tivemos o erro de percurso de Adão, Jesus vai lá e restaura o caminho e continuamos. Então Deus ainda está no negócio de nos abençoar, Efésios 1:3, de nos abençoar, nos elevar a estatura de varão perfeito e dominar a terra, o lugar que tem por herança. Ele não mudou o plano. Ele não muda. Satanás não faz ele mudar. Aí você vai ver que ele falou que está escrito lá, eu colocarei para os senhores de 1000, senhores de 10.000, porque na proporção da minha obediência aqui é a minha índice de governo naquilo que há de vir. Governar sobre as nações dos reinos pelos próximos séculos dos séculos. Isso aqui é apenas o primeiro fascículo da história de milhões e milhões de anos que nós temos pela frente. Vocês pensam que vocês vão ficar numa nuvem comendo um biscoitinho? Não. Há muito que ser feito. Que começa, esse é o primeiro segundo da história de Deus conosco. Eu tenho pena que eles pensam que acaba em Apocalipse. A nossa história começa, a história de governo começa depois do Apocalipse. Mas por que não está escrito? Porque não convém, não é para o momento. No momento, o que cabe a nós é fazer com que isso aconteça na minha vida.
Entende? Então, a gente não pode ficar brincando de crente, nós temos que ter um entendimento que eu tenho um trabalho a ser feito. Então, adoração, intercessão, proclamação, é uma coisa que é tão importante quanto comer. Aí pode ser de bicicleta, pode ser na cozinha, lavando uma louça, não tem problema. A Rola está lá, ela está na cozinha, ela está lá, ela está fazendo adoração, eu estou ouvindo o que ela está fazendo. Ela não precisa estar aqui para manifestar, ela manifesta em casa. Aqui tem que ser a consequência do que você faz lá. Se você não faz lá, você não vai conseguir fazer aqui. Está entendendo? Porque, né? A ideia da religião, eu vou na igreja para fazer. Não, a igreja sois vós. Aonde vocês estão, aí é o lugar que santifica. Aí, esse é o lugar. Porque é o Deus que nós portamos, não é um Deus que nós buscamos. A gente não busca mais a Deus. A gente porta Ele. Tá bom? Então, esse entendimento que há uma responsabilidade sobre isso. Há uma responsabilidade. Ou eu posso orar em língua, sou caramba, shotoroko. Estou dirigindo o carro, estou viajando, não por aqui. Vou deixando o Espírito Santo de Deus. Sabe? É uma constante. Uma constante. Não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com objetividade. Sabe? Ser um guerrilheiro mesmo, ser um guerreiro mesmo. Tá bom? Vamos lá? Quem cai em cima do negócio? Bora lá. Hoje eu penso que vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu penso assim que não vai ser tanto no revelacional, mas hoje vai ser uma sequência. Eu deixei a ministração um pouco mais curta, mas nós vamos ler muitos versículos bíblicos. Vamos pôr um pouco de Bíblia aqui e vamos trabalhar, tá? Então já começamos pelo primeiro, que é Romanos 8,14. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já combinei aqui com a minha companheira aqui, eu já passei para ela os versículos, tá? Então vocês, às vezes a gente se perde, está lendo, a pessoa está pegando o versículo, quando ela pega, não está ouvindo, não perdeu. Não se preocupe, deixa que ela pegue. Tá? Daqui a pouquinho, né, vai ter não gosto de colocar os versículos aqui, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos lá primeiro, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso. Esse versículo nós já lemos na semana passada. Os que são filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Mas nós entendemos que nem todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? Quem lembra? Yes, isso aí, está afiada a espada. É isso aí. Porque quantos tipos de filho? Quantos tipos de filho fala na Bíblia? 3 tipos de filho: Tecnion e Ruios. O filho Tecnion é aquele bebê, é aquele que ele é guiado. Você sempre será guiado por alguém. Sempre será guiado por alguém. Quando você é um técnico, você é um bebê, você é guiado pelos teus desejos e vontades, igual uma criança. Ela faz o quê? Ela é guiada por fome. Eu digo e repito, a criança, ela quer um peito para mamar. Não interessa quem é a dona, quem é que está portando o peito. Ela não tem relacionamento com a mãe. Não tem. Ela tem relacionamento com o peito. Estão entendendo? Tanto é que muitas vezes a mãe não tem filho, tem a ama seca. Tem aquela ama seca, aquelas senhoras que tem bastante leite que concede. E o filho não vai assim para a mãe. Quer saber de leite. Não tem filho imaturo não tem compromisso com a mãe, tem compromisso com o leite. Estou falando de crente, tá? Não estou falando de criança, não. O que é um crente imaturo? É aquele que entra na vida, em Deus, somente guiado por instintos, para ter benefícios. Ele não se compreende. O que é a mulher na igreja? Eu já falei tudo. Colocou do cavalo branco napoleano. O que é a mulher na Bíblia? Igreja. Então a gente está falando de quê? De igreja. Está falando de mulher aqui não. Aqui é uma escola profética. A gente está falando a linguagem que o pessoal que está com dúvida, senta aqui para você ouvir. Então a gente está falando de quê? Aquele tipo de pessoa, crente bebê.
ele não se compromete com a igreja. Ela só quer saber do benefício. Qual foi o tipo de Deus que Arão fez lá no deserto? Bezerro de ouro. Por que ele fez um bezerro? Por que ele não fez um touro? Um veado? Por que ele fez um bezerro? Só mama. Entendeu? O Arão, ele expressou, materializou algo que está dentro da cabeça. Porque um escravo trabalha para não morrer, não por convicção. Eita, sabe o que eles falaram? O que eles se queixaram para Moisés? Ah, essa comida, que saudade das cebolas lá do Egito, né? Porque se você vive para Deus somente pelo teu alimento, que pobreza que é a tua vida. Agora, no começo da vida cristã, por um tempo é assim mesmo. No começo é porque as pessoas vêm do mundo cheio de problemas, cheio de traumas. O entendimento precisa ser trabalhado, aumentado. A gente fala, né, de pescar um peixe para dentro da igreja. Vou dizer assim, com todo respeito ao evangelismo, é fácil. Agora, depois que o peixe entrar no barco, aí você vai fazer o quê? Você tem que abrir o peixe, limpar ele por dentro, tirar toda aquela sujeirada, até que ele vira um filé para ser servido. Né? Então, o que acontece? Aí que vem todos os departamentos, vem todos os ministérios, de cura interior, visitação nas famílias, atendimento, até em muitos casos, né, que o nosso irmão Adriano, com as cestas básicas, aí vem todo um cuidado, porque ela é bebê. Mas aí ela vai numa outra maturidade, ela sai desse espaço, ela sai da criancice, ela vai para questões adultas. Aí ela já tem uma noção das coisas. E a maioria da igreja, até de muitos ministros, eles são adultos. Mas ele ainda tem uma outra fase. É quando Deus chama. Você lembra quando Jesus está ali no deserto, está ali no batismo? Quando veio a pomba, ali era o símbolo que dizia assim, ele está adulto. Agora, quando você está adulto, é sinal que o Espírito Santo vai te chamar para você estar pronto para o próximo passo. Quem se lembra, me chama o passo do amadurecimento? Quem lembra? Começa com ruios, termina com tesia. Ruiostesia. É o processo de transformar um adulto em maduro. Por isso que muitos não querem passar por isso. Porque aí você passa a ser guiado pelo Espírito. Quando Deus achou que eu estava pronto para ser guiado, aí me deu um sonho, me deu uma fala, sobe a Taubaté, que eu vou te dar uma paternidade. Entenderam? Poxa, depois de tantos anos, a minha primeira paternidade faleceu, não foi por culpa minha. Mas ele entendeu que para eu ser maduro, eu preciso ter uma paternidade. E é onde a maioria dos sacerdotes, que são adultos, mas não amadurecem, eles têm medo, por feridas da família, ou N feridas na vida, tem medo de paternidade. Agora, paternidade é o estilo de governo de Deus sobre a terra. Entende? Paternidade não é uma moda, não é isso desde, você vai ver, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, sempre falando sobre paternidade. A gente pode falar muitas coisas sobre paternidade, mas paternidade é a maneira que Deus olha em você e falou, eu vou te preparar um pai, e cada um tem um pai que merece. E geralmente você não gosta do pai que Deus te dá. Por quê? Porque ele vai te confrontar. Porque o crescimento vem do confronto. Porque o pai espiritual ele não é para ser seu amigo, é para ser seu pai. Amigo se arruma. Paternidade tem que ver com a tua circuncisão. Vai pegar no teu ponto fraco ali. Pá, vai fazer um limpo ali. Por isso que muitos fogem. Ou em dado momento vai, depois ele fala. Porque não é fácil. Próximo versículo.
Gálatas 5, versículo 16 a 21. Bora lá. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso. Eu já vou começar aqui pelo final. Não herdam o reino. Tá? Quando que é o reino? Ele falou aqui, o que tais coisas praticam não herdam o reino. Quando que é o reino? Quando que será o reino de Deus? Já está. O reino de Deus já foi quando Cristo veio. Por que quem tem essa questão? Porque a gente foi tão colocar na nossa cabeça que o reino de Deus é aquilo que há de vir. Satanás pegou, enganou a igreja direitinho. Porque se você tem uma visão, entendimento de reino com algo futuro, você não faz nada agora. Agora você só pensa em escapar. Agora, quando você entende que o reino de Deus é chegado, o reino de Deus não está lá, que não fala em Portugal, não está lá, nem está cá. O reino de Deus está inside, dentro de nós. É chegado o reino de Deus. Isso, é chegado o reino de Deus. Porque tinha sempre uma esperança messiânica, já chegou. O novo céu e a nova terra já iniciou em João, já estamos vivendo já o novo céu e a nova terra. Satanás, ele faz duas coisas, eu vou adiantar alguma coisa aqui. Satanás faz duas coisas com a realidade bíblica. Satanás, ele pega a Bíblia e fala assim, ou já foi, não é mais para nós, você não tem mais direito, ou vai ser lá na frente. Por exemplo, 5 ministérios, o que Satanás falou na cabeça dos cabeçudos aí? Que os 5 ministérios já foi, que não existe mais apóstolo, profeta, não existe mais. Se os caras falam isso, Efésios 2:20 diz o que? A igreja é edificada sobre fundamento profético, apostólico. Se o cara ouve esse negócio, que o apóstolo, profeta não tem mais, o que o cara faz? Monta o negócio do jeito dele, fora das medidas, se transforma uma igreja com os fundamentos excêntricos, fora do centro. Aí começa a haver um monte de problema, e você montar uma igreja sem apóstolo e profeta é fácil, porque vai entrar a unção pastoral, a unção do evangelista. Uau, porque eles fazem bezerros de ouro, faz culto, né? Faz corrente, faz isso, vem receber sua bênção, e isso é a mente do bezerro de ouro. Põe uma mesa lá na frente, vou orar por você, essas coisas todas. As pessoas vêm porque as pessoas são cobiçosas. Como? E necessitadas. E aí pega a pessoa no engano, traz ela por causa de uma necessidade, mas nunca põe nela uma maturidade de vocação, de propósito. Então fica uma igreja cheia, igual um hospital, de gente doente, não consegue produzir nada. Estão entendendo? Isso que é um problema, porque uma igreja, quando se fala do apostólico, automaticamente o apostólico fala sobre paternidade. Porque o apostólico, paternidade, 5 ministérios, está tudo ligado uma coisa na outra, não dá para desmembrar uma coisa da outra. Está entendendo? Então por isso tem tanta resistência.
E como sempre, a resistência não só dos incrédulos, a resistência da própria igreja. Nos tempos de Jesus, quem era a maior resistência para Jesus? Eram os pastores da época, os sacerdotes, os incrédulos, os gentios. Sempre foi, e será. Sempre os maiores. Quem foi que matou o Caim? Quem foi que matou o Abel? Eu sei. Quem foi que matou o Abel? Foi o Caim. É sempre um irmão, é sempre um daqui. Quem foi que traiu Jesus? Foi de quem que traiu ele? Foi um gentil ou foi um de perto? É sempre um de perto. É sempre um daqui. Está entendendo isso? Porque sempre as nossas maiores lutas não vão ser com aqueles que estão longe, mas com aqueles que estão perto. Andar no Espírito, o que a gente entende assim, na prática, assim, batata, o que é andar no Espírito para vocês? Qual é o conceito que vocês têm de andar no Espírito? Está na justiça. Boa resposta. Deixa eu pensar mais. O que é andar no Espírito? Olha, gente. Ué, estou começando, está pensando? O que é andar no Espírito? Gente, não tem uma resposta certa para mim. Não é isso, sabe? Não é. É eu fazer pensar, raciocinar, né? Você quer fazer alguma coisa, mas não é o que você quer. Você tem que ir numa outra direção que fala dentro de você. O Dinho falou muito bem. É andar no governo dele. Andar no Espírito é andar na agenda do Espírito. É não andar no governo dele. É exatamente isso, Dinho. Oi, lindo. Último ao Java, tá vendo? Aham. Sim. Amém. É isso aí. Isso aí. É andar na agenda dele. Hoje já fiz a minha reserva. Tem 1, 2 e 3. Tem a conferência lá, já fiz minha reserva. Já estou lá. Não vou poder estar todos os dias, mas o máximo de tempo que eu vou estar, eu já vou estar lá. Já fiz hoje a minha reserva lá. Por quê? É agenda. Não adianta eu ficar falando para as pessoas se eu não obedeço ao meu pai. Não tenho autoridade nenhuma. Né? Buscar primeiro o reino de Deus, primeiro eu tenho que obedecer. Meu pai fez uma convocação. Esteja aqui. Sim, senhor. Entende? Às vezes Deus pode pedir grandes coisas para nós. Ele pede uma coisa. Esteja lá. Entende? Isso, andar no Espírito não é ser espiritual, andar nas nuvens. Não, isso é ser religioso. Ser espiritual. Quarta-feira é aqui. Domingo é aqui. Está entendendo o que eu quero dizer? São pequenos passos de obediência. São pequenos. Olha, isso foi a coisa mais gloriosa que eu entendi no novo pacto, com relação a Cristo em nós. Porque, gente, durante tantos anos, eu me desiludi tanto, porque era 10 passos para isso, 14 passos para aquilo, 2 curvas, 2 retas, faz uma ponte, faz um viaduto, e eu ficava naquela, e eu não conseguia fazer, me frustrava e abandonava. Aí fazia de novo novas tentativas. Quando eu entendi que tudo que Deus quer de mim, é Ele que vai fazer em mim, cabe a mim obedecer. Não, eu falei, poxa, há uma esperança para mim. Quando chegou o tempo, Deus fala, sobe a Taubaté. Entende o que eu quero dizer? Uma facilidade, não foi grande. Daí para frente começa um processo na minha vida. A primeira coisa que Jesus falou para os apóstolos, siga-me. Estão entendendo? Uma obediência, uma movimentação, uma simplicidade, uma movimentação. O reino de Deus é simples, mas vai te custar a tua vida. O exemplo disso, o jovem rico. Estava muito ocupado com sua própria vida e não ouviu o chamado de Jesus Cristo. A mulher
de Açoeiro, quem chama ela? Vasti, muito ocupada com a sua própria agenda personal. Eu não tenho tempo, eu tenho minhas coisas para fazer, tenho minha vida, tenho meus prazeres. Afinal de contas, é o próprio Satanás falando. Está entendendo isso? Então, isso, andar no Espírito não é algo sobrenatural, é uma obediência simples com naturalidade. Gostei da sua resposta. O reino não fala de futuro, o reino de Deus é chegado, ok? Outra coisa que eu ia comentar, mas já saiu no assunto passado. Satanás sempre põe verdades de Deus sempre em duas perspectivas, ou já foi, ou será. Nunca ser pego no negócio, nunca é para hoje. Satanás fala, não, é verdade, porém já foi. É verdade, mas há de ser. Entende? Aí a gente fica sempre iludido, né? As coisas de Deus é hoje e agora. Amém? Romanos 6, 3, 4. Versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso. Na Bíblia, tem alguns batismos que não é muito ensinado. O primeiro batismo que nós participamos é o batismo no corpo de Cristo, que nós, no Velho Pacto, usávamos o batismo nas águas. Tá? O batismo era algo transitório. Tá? Nas águas significa na palavra, lavados pela palavra. Então a água dava o sentido de um sepultamento. Então eu deixei, o que é o sepultamento do batismo? Eu deixo de ser unitário e passo a ser uma unidade. Eu deixo de ser o eu e passo a ser um nós. Tá? Isso que é novo nascimento. O novo nascimento não é ter um Deus particular para mim. Antes eu não tinha Deus, agora eu tenho um Deus que me ouve, que me abençoa, que faz isso, um Deus que trabalha para mim. Quando me interessa, eu viro as costas para ele. Entendeu? Não. Esse batismo é morte. A palavra batismo é sepultamento. A palavra baptizo é totalmente tomado por outra circunstância. Então, o primeiro batismo é da minha personalidade, individualidade. Se foi. Não é aceitar Jesus para ser melhor, eu aceito Jesus para morrer. Morre, pega o meu RG, já era. Pá! Eu já não sou mais único. Agora eu sou uma unidade. Oi, linda. Então não tem sentido batizar a criança, já que eles não têm entendimento do que está acontecendo? É isso. O que a Bíblia faz é você apresentar a criança e se comprometer com aquela criança, que você vai dar um testemunho de vida sacerdotal para ela, até que ela chegue ao tempo da maturidade, para ela fazer uma opção por Deus. Que a criança, ela já é de Deus. Foi ele que mandou. O que você pode falar, chegou a mercadoria. Chegou. Entende? Não se batiza a criança. Porque o batismo é ato de fé. Ela tem fé no quê? Ela quer saber de leite. E caminha. Tá? Mas ela é guardada porque a sua inocência a protege e a salva. Até... Um dia chegaram para mim assim, falando assim, Tex, quando é que a criança ela perde a inocência? Eu falei, sim, quando ela começa a mentir. Quando ela começa a mentir, que já perdeu a inocência. Pode pregar o novo nascimento para ela, que ela precisa aceitar Jesus como Senhor. O meu filho nasceu. O meu filho, Rafael Coutinho Teixeira, ele aceitou Jesus com 4 anos de idade. Estava numa reunião do domingo.
E naquela época a gente pregava João 8,44, vós sois o diabo, que é o vosso pai. Não essas pregações light que vocês ouvem aqui, não. Show! Aquelas pregações que o pessoal jogava pedra em nós. Vós sois o diabo. Umas pregações bem hard mesmo, né? E estava nessas pregações, e no final, foi no domingo, e no final de uma pregação, o Rafaelzinho levanta e vai lá para frente. Eu falei, Rafael, onde você vai, cara? Vou aceitar Jesus, eu entendi que eu sou um pecador. E foi lá para frente, sozinho, com a mãozinha levantada, ele tem a mãozinha gordinha, com a mãozinha levantada e fez a oração. Não foi imposição de ninguém. Estou falando que é Rafael Coutinho Teixeira. É o testemunho que eu vi. 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade. Caiu os caras endemoniados e fazia assim, passava por cima. Ele queria a mamadeira dele. Então, às vezes, eu morava numa casa, que a sala tinha 3x4. Nessa sala de 3x4, às vezes chegou a ter 30, 40 pessoas. Eu só pregava uma mensagem, o novo nascimento. E às vezes você estava pregando o novo nascimento, a pessoa aceitar Jesus, caiu endemoniado, fica se estribuchando. Aí caiu endemoniado aqui, o endemoniado ali, né? E para ir na cozinha, ele tinha que passar, o Rafael tinha que passar por ali. Ele chegava na hora do TT coate dele, os bichos caíam endemoniados, assim, ó. Ia buscar o TT coate dele, e passava com o TT coate, que ia para a cama. Oh, tempo bom, rapaz, tempo dos demônios. Amém, Senhor. Amém. Não sei o que aconteceu com os demônios se converteram. Saudade dos demoninhos ali. Apareciam ali, apareceu aqui no comecinho, mas foi só um mal súbito. Não foi um demônio mesmo. Tinha saudade daquele pessoal lá. Também quando se levantava, gente. Teve gente que nós pregamos ali, que se tornaram evangelistas. E, nossa, foi uma obra tremenda. E alguns deles até eu já vi fazendo obra em outros lugares aí. Louva a Deus por isso. Qual foi o próximo versículo? 1 Coríntios 6, versículo 17 ao 20. Dê para nós. Deixa o pessoal procurar. 6, 17 ao 20. Você já lê logo, amor? Pode ler? Poxa, para a gente ganhar tempo. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Nós temos que entender que muitas das traduções que nós temos da Bíblia foram traduzidas por pessoas que não tinham a revelação do novo pacto. Tá? Então, onde tem as traduções que dizem aí, nós somos unidos com Cristo, ela é uma tradução, mas ela não expressa aquilo que realmente nós somos. Nós não somos um com Ele. O que nós somos? O que eu sou? Eu não sou um com Cristo. O que eu sou? Hã? Isso, Maurício. Não sou um com Ele, porque um com Ele são quantos? Então, não são dois, porque não existe na palavra de Deus, não existe adição, nem subtração. Nas contas de Deus, só existe multiplicação. Então, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Não tem 1 mais 1, mais 1, mais 1. Todo aquele que vai entrando na família vai se tornando um nele.
Isso. A religião nos ensina que nós fazemos uma salada de batata. O que é uma salada de batata? Um monte de batata na mesma vasilha, envolta nas maioneses e nas coisas. Tá? Isso é religião. O que Deus promove para nós não é uma salada de batata, mas um purê de batata. Qual a diferença da salada de batata para um purê de batata? Yes! Perde a sua identidade. Ganha um novo nome. Um monte de batatas juntas é só uma salada. Um monte de batatas mortas, da sua unidade, vira um purê. Entenderam isso? Isso é a realidade da nova criação. Essa é a realidade do novo pacto. É a morte da nossa identidade para ganharmos uma nova natureza. Como é que Deus fala? Como é que Jesus fala? Eu em ti, Senhor, e eles em mim. Formam uma só massa. A hora que, sabe, isso é um processo em nós. Sabe, eu gostei muito quando começaram a ensinar para nós sobre essa questão do novo pacto. Se lembra da vida bios? Lembra, Maurição? O pessoal que já é formado aqui. A vida bios é a vida que nós temos dentro de nós. Nós temos um coração, temos um pulmão, temos um intestino. Você já percebeu que você não precisa pensar para respirar, nem para o coração bater? Aliás, diga-se de passagem, eu fiz a experiência, o Lucas Marques falou aquilo, eu fiz uma experiência, realmente é chato. Você está respirando agora, não está? Presta atenção na sua respiração agora. Presta atenção. Tenta controlar ela. Você começa a se perder. Porque ela é feita para funcionar sozinha. Se você começa... Enquanto você não esquece, você começa... Por quê? Você quer controlar o que ela tem vida própria. Essa é a primeira vida que nós temos dentro de nós, a nossa vida vida bios. Por que eu quero dizer isso para vocês? Só para ter um parâmetro. Já existe uma vida... Mulheres grávidas sabem que já tem uma vida funcionando dentro dela. Entendeu? Temos aqui um testemunho vivo de alguém que tem uma outra vida e está incomodando o bios, né? Começa a empurrar um órgão para lá, começa a empurrar costela e chuta. Por quê? E a mulher, ela tem... É por isso que Deus usa essa analogia da mulher da igreja, né? Que ela acomoda novas vidas que vão chegando, que vão formando. Ela nutre, dá nome, acaricia e leva em frente. Isso é uma analogia da igreja. Tá? Então, essa vida bios, é só para ter uma ideia, como é possível eu ter uma vida que está dentro de mim. Não estou grávido. Uma vida que está dentro de mim. É como eu consigo funcionar dentro. A vida de Cristo em mim é uma vida que está dentro de mim, que ela está aí, espera que eu me renda para que ela domine. A condição para que ela domine é a minha obediência e rendição. Eu acho que essa é a maior... Depois da notícia do novo nascimento em Cristo Jesus, eu acho que foi a segunda maior notícia que eu recebi. Não é pela tua força. Estou falando isso, gente, porque eu me esforcei tanto para tentar fazer algo de bom para Deus. Tudo que eu construí na minha força, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso. Duas coisas importantes. Diz aí, são as feituras de Deus. Feituras? A feitura sua. Isso, feitura. A palavra mais no original, a palavra diz poema. No original, a palavra é poema.
diz que nós somos poema de Deus. Eu gosto muito desse aspecto romântico, que a gente fala muito na parte estrutural, prática, mas ele fala que nós somos um poema de Deus, nós somos o poema dele. Nós somos o verso preferido de Deus. Deus, quando olha para nós, ele vê isso. Está entendendo? Isso é tão bom para nós, que dá um entendimento do caráter romântico do pai com suas filhas, com seus filhos, né? E uma outra parte também que ele fala assim, ele me preparou para que eu andasse nas boas obras que ele já fez para nós. Lê novamente você saiu, mas está pertinho, né? Presta atenção. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso. Ele nos fez poema e nos fez em Cristo para que andássemos nas boas obras. Nas boas obras. O que é uma boa obra, gente? Deus disse que Ele nos fez. É a obra que Deus fez para você andar. Exatamente. A boa obra é igual combater o bom combate. A boa obra é aquilo que Deus mandou você fazer. Porque aquilo que você chama de boa obra pode ser a pior coisa que você pode estar fazendo. Por quê? Que Deus não mandou você fazer. Tem muita gente fazendo muita coisa, pensando que está fazendo, estou falando alto, Deus está pegando. Fazendo muita coisa, que aparentemente aos olhos humanos é bom, para Deus é chamado de obra morta. Paulo fala isso no livro de Hebreus. A consciência de obras mortas. Foi aí quando nós tivemos essa aula, que muitos pastores, no final desse curso, pastores, descobriram que estavam no lugar errado. Estavam no púlpito porque o pai achava legalzinho, porque ele gostava de falar, não é por fato ele gostava de falar que faz dele um homem, uma mulher de púlpito. Ele entendeu que estava fazendo uma boa obra, não é? E para Deus é melhor do que para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que está no púlpito que era para estar gerenciando um banco. Tem muita gente que é um gerente de banco que era para estar atrás do púlpito. Agora, as convenções humanas, aqui, os seus entendimentos religiosos, faz o que ele acha que é boa obra. Está entendendo isso? Então, por isso que esse alinhamento, esse amadurecimento é que faz com que a gente tenha uma visão real. Muita gente tomou tiro do Satanás, muita gente tomou rechaço do Satanás, porque foi se meter num lugar onde não tinha, igual João Batista. João Batista, enquanto estava onde foi profetizado, voz do deserto, a igreja dele enchia, ele fazia o papel dele, até que viesse o apostólico, a paternidade, que ele tinha que seguir, ele não seguiu. Porque afinal de contas as igrejas dele estavam com sucesso. Para que ele quer uma paternidade? Para que ele quer a continuidade? Aí ele ficou lá. E porque ele ficou lá, ele começou a perder o entendimento. Aí ele virou o justiceiro do Nordeste, do deserto. Aí ele ficou sabendo de uma irregularidade lá no palácio. Ele falou: eu vou lá no palácio meter o dedo lá, porque afinal de contas eu sou o João, irmão do Cabeça Branca, do dono da lancha. Quando ele foi lá, o que aconteceu com ele? Foi preso. E quando foi preso, ele está lá dentro. Aí ele chama os seus diáconos e fala, ele chama o seu corpo diaconal. E eu vou ter uma pergunta para fazer fala para o meu primo Jesus. Pergunta para Jesus se Jesus é Jesus que tinha que vir. Eu se fosse o diácono, eu falei: mas olha a bola, não foi você que falou que era ele? Você? Uma? Estava bem, né? Por quê?
quando a gente sai da visão, você fica cego. Quando você sai do centro da vontade de Deus, você começa a perder o entendimento. E aquele que foi o primeiro a anunciar Jesus, quando ninguém sabia que ele era o Cristo, o Filho de Deus. O primeiro que falou, quando ninguém viu, agora todo mundo estava vendo, menos ele. Esse é o exemplo, o perigo, eu também chamo isso de fracasso do sucesso. Está entendendo? Ele teve uma revelação. Tu és o Filho de Deus, esse é o que tira o pecado do mundo. Olha só, tudo, a igreja do cara encheu. Ele cumpriu o papel dele, cumpriu o teu papel. Agora vem o apostólico, agora que ele vem, ele tem que seguir junto. Eu sou mais velho que ele. Eu sou filho de quem? Quem eu sou filho? Quero o pai dele, de meu batismo. Eu sou filho, eu saio da denominação. Eu sou filho de tal pessoa. Eu tive um nascimento assim, ó. A barriga da minha mãe, da profetisa Isabel, ficou assim, quando vê, cheio dos testemunhos, pelo morto, passou. Os meus sucessos de hoje e de ontem não me garantem para amanhã, se eu não seguir a próxima ordem. Está entendendo? Quer falar? Fala. Mas a gente tem que se fazer Deus. Sim. Como que eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo Deus está? Aí nós vamos ter 3, 4, 5 maneiras. Daí nós vamos estar trabalhando nisso. A primeira coisa que nós temos que fazer, Deus já dá para nós 3, 4, 5 ordens, que nós já sabemos. Uma pergunta que você tem que fazer para você é essa: eu já estou obedecendo o que Ele já deu? Entendeu? Porque muitas vezes nós queremos algo assim. Como é que eu sei? Você já está fazendo o que você já sabe? Estou falando isso para você, estou falando para todo mundo, então, pelo amor de Deus, entendeu? Tá? Estou falando assim, muitas vezes a gente fica procurando, né? Então, vem cá, você já está ciente daquilo que você já tem ouvido, você já está se alinhando com aquilo que você tem ouvido? Que Deus nunca vai dar uma próxima revelação enquanto você não domina e não se rendeu na velha. Entendeu? Deus te dá a nova quando você domina a velha. Tá? Aqui eu já domino, então você vai de glória e vai crescendo de glória em glória. Eu sei que algo a mais de Deus está preparado para mim quando eu começo a passar na prova da obediência. Falou para subir, estou subindo. Entendeu? O que vai ser? Eu não sei, eis-me aqui. Deus falou para estar aqui, eu estou aqui. Vai lá, esse é o pai. Nunca tinha visto um cara antes. Falou, comprovou, tá, estou aqui. Pá. Tocou no coração dele. Tocou no coração dele, tocou no meu coração. Mesmo assim eu fiquei na dúvida, saí fora, me afastei. E não foi por uma... Não pensa que eu sou o mais certo do certo, não. Eu erro como todo mundo. Tá? Fiquei na dúvida, achei meio... Está fora dos meus parâmetros. Tá. Mas Deus foi me trazendo, manobrando o avião, né? o porta-aviões, né? Aos pouquinhos, me fazendo entender que o que estava reservado para mim não é aquilo que era aparente, não é aquilo que eu estava vendo, mas é aquilo que está no espírito, algo espiritual. Aí estou me convertendo dos meus maus caminhos, você está endireitando ao propósito. Eu não falo daqui como alguém que alcançou. Estou falando daqui como alguém que está na caminhada junto com vocês. Eu estou a caminho de um lugar junto com vocês. A única coisa é que eu estou à frente, mas isso não faz de mim especial nada. Eu só estou à frente. Entende o que eu quero dizer? Então, é sempre assim. Eu sempre vou falar com vocês na sinceridade de quem também está. O pouquinho que eu sei, eu estou compartilhando. Eu tenho 2 peixes e 5 pães para alimentar. Eu não tenho grandes revelações, não. Tenho um pouquinho, esse pouquinho estou compartilhando. Na certeza do que o pouco que eu vou compartilhando, porque Deus dá pão para quem... Deus dá sementes para quem semeia. Então, como eu estou semeando aquilo que eu recebi nessas décadas, Deus vai dando mais para mim. Então, eu estou sendo obediente ao chamado. Tá bom? Então, sempre isso aqui. 2:10. Nós já lemos Efésios 4, 23, 24. E outra coisa, só um pouquinho. Ele me fez andar nas obras que Ele mesmo preparou para nós. Então,
aí ainda respondendo o Jefferson, tá? É a função nossa aqui, irmão, por intermédio da palavra que a gente vai ensinando. Por exemplo, a minha chamada ministerial, eu recebi direto da boca de Jesus, e quando eu estava tendo aula de ministérios. Sabe, interessante, cara. E isso, 25 anos depois de convertido. Tá? Eu estava tendo uma aula de ministérios, durante o período dessa aula de ministérios, Jesus veio pessoalmente e pá, me deu a chamada. Ou seja, eu estava sentado ouvindo, era a minha obediência do momento. Até uma vez eu ouvi uma coisa que o Thomas falou para um aluno, ficou muito marcado em mim. Esse cara falou assim: nós estamos sentados aqui esquentando o banco, enquanto isso o mundo está perdido, tal. E se Jesus vier hoje, Thomas? Ele falou: se Jesus vier hoje, ele vai pegar você em obediência, porque você tinha que estar aqui sentado para ouvir. Percebeu? Você estava fazendo a coisa correta, porque quem não senta para ouvir, não tem autoridade para levantar para falar. Está entendendo? Então vocês estão fazendo exatamente o que tem que ser feito. Agora é o tempo de vocês é sentar para ouvir. Eu já fui disso aí, décadas já fiquei desse lado. E com prazer fique, subo lá, não subo lá para falar, subo lá para ouvir. Para ser transformado, para ser tocado. Não só lá, a gente vai ouvindo, né? Mas agora com a internet você ouve, caramba, aqui pega bastante. Eu vou conversando com o Kiko, às vezes peguei, acho que foi uma sexta-feira, eu peguei umas 3, 4, 5 horas seguidas de ministração do apóstolo Patim. Nossa, foi muita coisa boa. Ouvindo também em casa, o que é impossível. Ou eu estou ensinando, ou eu estou aprendendo. Ou eu estou me esvaziando, ou eu estou me enchendo. Tá? Efésios 4, 23, 24. E vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Eu gosto muito dessa palavra, esse revestimento, né? A gente ouve falar em alguns setores de negócios, aí, do revestimento, né? Aquela, nós vamos nos revestindo dessa nova natureza, do Cristo em nós, né? É quando as pessoas, né, Cristo em nós, a esperança da glória. É algo tremendo que ele vai fazendo. Eu tenho comentado com vocês, eu não sei se vai acontecer com todos vocês como está acontecendo comigo. Comigo tem sido um processo que é assim, ele vai trabalhar, a sua natureza adâmica, ela vai morrendo. É um processo meio que dolorido, assim, espiritualmente falando, que você não domina, sabe? É algo que eu tenho até compartilhado isso com o Kiko, né, como coisa de pai para filho mesmo, me ajudando nesse processo, porque o processo do Cristo em nós é um processo que você sofre, você sofre no sentido que ele que faz em você, é igual uma cirurgia, entende? É impressionante, cara. Você só vai percebendo que algo em você vai morrendo. Ao mesmo tempo você vai sentindo um peso de glória, algo assim. Sabe, hoje de manhã aconteceu de novo, isso de tempos em tempos está acontecendo comigo. Sabe, estou aqui, de repente começa a vir uma tristeza, vem uma coisa assim. Sabe, eu tive que levantar da cama, falou pela manhã, e fiquei sentado ali. Sabe, é uma tristeza ao mesmo tempo que vem uma alegria, parece que é uma tristeza de algo que está morrendo. Você lembra, tem isso na Bíblia. Acho que quando estava construindo um templo, um muro, acho que era um muro, que diz assim, uma parte dos irmãos estavam chorando de saudade do templo que foi destruído. E tinha outros que estavam sorrindo daquele que estava sendo edificado. Não me lembro bem onde é que é, mas é assim que eu me sinto. Tem uma parte de mim, da minha velha natureza, que vai chorando, vai velando o defunto. E tem outra parte de mim que está se alegrando. Novo pacto tem a ver com a nossa vida crucificada. Entende? E eu digo e repito, carregar a cruz não é aqueles maus negócios, aquelas más companhias, aquelas más decisões que nós tivemos. Não. Quando fala da cruz, falam de um lugar de morte da nossa velha natureza. É um processo que e quando aprove a Deus manifestar o seu Filho em mim,
Então, é um processo de Deus Pai em nós. É impressionante isso. É um processo que você só... Se lembra aquele processo de uma... Antes de ser borboleta, como é que ela chama? Uma lagarta. Tá? Vocês já viram como é que é o processo chamado metamorfose? Como é que é o processo? Isso. Espremidinha. Então, ela entra com pata e sai com asa. Esse processo de lagarta que ela entra dentro desse lugar, esse lugar podemos chamar para nós do nosso sepultamento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é um lugar que você entra em Deus, é um sepultamento. Nesse lugar desse sepultamento, você começa a perder pata e começa a ganhar asa. Você entra um ser que anda e sai um ser que voa. Está entendendo? Você começa a ganhar uma nova natureza. É algo que você vai transformar. Sabe aquela coisa? É alguma coisa dentro de você que vai... até uma hora. Só que eu vou percebendo isso em algumas coisas que eu vou... E assim, você mexe com o teu psicológico, sabe? Você fica... Porque como é algo que você não governa, você não controla. Então, eu sempre fui um cara construtor de negócios, né? Eu, entre aspas, eu controlo. Isso é uma coisa que eu não controlo. As mulheres estão mais acostumadas com isso, né? Começa a nascer seio, começa a menstruar, aí menstrua todo mês. As mulheres estão mais suscetíveis a ceder, o homem não. O homem é mais fraco para essas mudanças, as mulheres são mais flexíveis para essas mudanças. Então, esse processo vai construído, mas é o Cristo em nós, que é a esperança da glória. Só tem um lugar do propósito. Qual é o propósito? Que ele cresça ou diminua. Então, isso aqui é o plano, a minha esperança é que eu ouvi, daqui a pouquinho começar a ouvir de vocês. Tex, eu falei, eu acho que eu estou morrendo. Eu falei, boas notícias. Porque somente a partir da nossa morte, da nossa natureza, é que o Cristo começa a se projetar. E é o que o mundo espera. Igreja, Caraguatatuba já está cheio. Eu não consigo contar quantas igrejas tem na BR que saem de Caraguatatuba. Os caras montam uma igreja do lado da outra. Faz parede e meia uma com a outra. A igreja já está cheia. Não estou falando mal das igrejas, estou falando que essa igreja já está cheia. Agora eu pergunto de filhos maduros que passaram pela cruz. Tem muitas pessoas que conhecem Jesus, Cristo, mas pouquíssimas que conhecem Cristo Jesus. Você pode ver, o evangelho de Paulo é sempre Cristo Jesus, não é Jesus Cristo. Você pode ver as pregações que todo mundo fala de Jesus, levam as pessoas para Jesus e Cristo. Porque não é Jesus em nós que é a esperança da glória, é o Cristo em nós. O Cristo é aquele que manifesta depois da cruz. Estão entendendo? Esse é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo agora é a cruz. A cruz é o lugar, é o único lugar onde verdadeiramente eu vou ser livre. É na cruz. Que Ele promove, Ele quem faz, Ele vai nos levando. Porque aí nesse lugar você já começa a ser guiado pelo Espírito. Aí você já não tem a sua própria agenda. Aí você já tem a agenda dele. Entende? Aí você fica livre. Aquela coisa que o Luiz Emílio fala, né? Quando você decide orar, você não precisa decidir mais nada. Quem entende o que ele está falando? Quando você decide orar, você não precisa decidir mais nada. Quem fala sobre isso? Alguém quer falar algo sobre isso? O que vocês entendem com isso? Quando eu decido orar, não preciso decidir mais nada. Quando você decide orar, você não precisa decidir mais nada, porque se você decide orar, ele começa a te mostrar o que tem que fazer, né? Quando você decide orar, quando você decide, porque a única coisa que eu preciso decidir é ouvi-lo. É a pergunta que eu faço. Quando você vai orar, você leva uma página cheia de coisas que você quer pedir para ele,
ou você leva uma página vazia para encher de coisa que ele mandou você fazer. A gente passa mais tempo falando para Deus o que a gente quer. A gente passa mais tempo ouvindo a Deus para dizer o que Ele quer. A oração não é para dizer para Deus o que você quer, que Ele já sabe. A oração é para a gente ficar calado ouvindo, para dizer o que Ele quer de nós. Eu ia fazer a pergunta na primeira página. Quantos de vocês passam pelo menos 5 minutos em silêncio na presença de Deus? Em silêncio, em silêncio, em silêncio. Na presença de Deus, sem música, em silêncio. Na presença de Deus. Tem uma música que eu te busco, no silêncio tu estás. Mas nós precisamos de barulho, precisamos de uma musiquinha, de um fundo, nós precisamos de um barulho. Por que a gente precisa de um barulho? Porque a gente não suporta o silêncio. Por que nós não suportamos o silêncio? Porque a nossa alma, ela está acostumada com barulhos. Teve um momento hoje, a gente estava eu, ela, desliga, para celular, para tudo. Ela ficou sentada no sofá e falou, em silêncio. Você começa a ser amante do silêncio. Porque no silêncio que ele está. Não que ele está no sentido de deslocamento, eu vou para um lugar de silêncio. No silêncio é onde você consegue deixar com que ele flua. Entende? E ele vai falando ao seu espírito, e o seu espírito vai trazendo para você. Não tenha pressa. Eu estou aqui, mas eu não estou ouvindo nada. Quieto, sossega a sua alma. Deixa que ele testifique ao seu espírito. E o Espírito Santo de Deus testifica ao meu espírito. Aí o nosso espírito vai recebendo. Aí ele vai transmitir a nossa psique. E a exemplo do próprio Espírito Santo de Deus, ele vem como um Cecílio, ele fala, e ele não te ordena, ele te dá uma sugestão. Faça tal coisa. Às vezes ele dá um nome de um lugar, uma coisa. Entende? Aí você começa a ser guiado pelo Espírito. Isso não é uma coisa para os pastores, não é só para quem quer. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá bom? Quando fala o novo homem aí de Efésios, ele não fala, não é essa expressão novo, não é um reformado. O novo aí é o kainos. Agora eu sou uma nova criatura. Isso que é um processo em nós. Eu não sou eu com Cristo. É o café e o leite. Vou pegar aqui. Vamos supor, eu estou aqui com um copo de leite. Eu estou aqui com um copo de café. Tá? E aqui na frente tem um copo vazio. Tá? Então, aqui é o café e aqui é o leite. Certo? O que eu tenho aqui? Café. E aqui? Leite. Tá? Aí tem um copo aqui. Aí eu coloco nesse copo o café. O que tem aqui? Café. Aí eu faço assim, jogo aqui dentro. O que vira? E isso que nós estamos falando é o fato. Mas ele recebeu um nome. Uma mistura homogênea. Aqui nome que tem isso? É isso mesmo. Veja o que as profetas. Né? Ele deixa isso mesmo. Ele deixou de ser um café e um leite e recebeu um novo nome. Beleza, Jefferson. Isso é simplicidade. Isso é unicidade. É um pingado. Sim, pingado. Gostei dessa resposta. Sabe o que você é, Mateus? Sabe o que você é? Deus, um pingado. Está entendendo? Essa é a tua nova natureza. Não é um café com leite. Um café com leite parece uma dupla sertaneja. Café com leite. Pão com manteiga. Gente, nós não somos uma nós não somos uma dupla sertaneja. Cristo e eu. Não. Não é Batman igual. É um pingado.
leite, ó, café. Ou café. Né? Por que isso? Porque como eles não conhecem essa mensagem do Jesus. O Jesus, eu sou um seguidor, de Cristo eu sou um possuidor. Eu não sigo a Jesus. Eu segui a Jesus até que eu achei. Agora, quando eu vou para a cruz, agora é Ele que habita em mim. Eu não sigo, eu porto. A religião até hoje fica falando de você falando com Deus fora. Ora, vamos falar com Deus como se estivesse fora. Não fala como se estivesse fora em algo, ele não fala como se estivesse dentro. É eu e ele, amalgamados. Ele perdeu a sua identidade por amor a mim, ganhou em mim. Uma coisa. Então, a eternidade, tudo que tem a ver com a deidade de Deus, está misturado comigo, amalgamado. Pode ser. A unicidade. A unidade é salada de batata. A unicidade é o purê de batata. Tá? É o novo. Isso que a gente tem que entender. Nós somos tem a espécie homem, espécie mulher, espécie criança. Está entendendo? São espécies de existência humana. Nós somos uma nova espécie. Nós somos constituídos de a parte humana e a parte divina juntos, na mesma matéria. Está entendendo isso? Não há divisão. Isso é o que ele fez. É o que ele fez. Não dá para saber onde começa um e termina outro. É uma coisa que, olha, aquilo vai em nós. E esse processo dele em nós, que é isso que vai começando a fazer. Aí você vai tirando essa identidade de um Deus fora, de um Deus que eu devoto, aos pés da cruz. Não, Deus não chamou a gente para ficar aos pés da cruz. A proposta dele é que você vá para a cruz. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, o Cristo, e transformou ele em Cristo Jesus, e o mesmo Espírito que ressuscitou a ele dentre os mortos, é o que nos ressuscita. Porque ele fala, se morrer com Cristo você ressuscita, e é desse lugar que nós vamos viver. E o que é mais interessante, é ele quem faz. Isso que é maravilhoso. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque eu sofri muito, então por isso eu quero bater muito. Sabe, ou só obedeçam aquilo que Deus vai colocando para vocês. Na obediência, a obediência será recompensada. Jesus obedeceu até a morte de cruz. Jesus venceu porque ele obedeceu. A única coisa que ele precisou fazer foi obedecer ao Pai, obedecer ao Espírito Santo. Foi guiado para o deserto, foi para cá, foi para lá, foi para cá. E ele chegava num lugar, ele falava com uma pessoa só. Tinha milhões de pessoas aqui, e podia, eu quero salvar almas. Não, ele era levado pelo Espírito. Podia ter milhares e milhares de pessoas aqui, tinha uma pessoa lá. Ele ia sair daqui e ela ministrava para uma pessoa só. Depois voltava para cá, porque ele era guiado por uma voz do Espírito. Poxa vida, não era mais fácil ficar aqui e ele ganhar centenas e centenas de pessoas? Isso era fazer uma obra boa, mas ele não queria fazer uma obra boa, ele queria fazer uma boa obra. Boa obra, o Espírito Santo queria ele aqui. Não quer lá. Ele não era levado nem por necessidades humanas, mas por obediência ao Espírito. Próximo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso. O que é ter a mente de Cristo, gente? O que vocês entendem disso? Assim, eu quero assim, na prática, né? Na prática.
É? Como? Como que ele faria? Por que você aponta para lá? Onde é que ele está? Então por que você fez assim? Reagir. Não, é interessante isso. Olha só, interessante as nossas falas, né? É eu fazer como ele faria. Percebeu? Não é lá, aqui. Inteiramente de Cristo, é ele fala, não é fazer como ele. É ele falar. Inteiramente de Cristo, não é imitar o que ele fala, ou pensar como ele faria, que tipo Kung Fu. Lembrar o que o mestre falaria? Você se admiravam da doutrina dos apóstolos. Aquilo que sai da sua boca é ele falando em vós. Não é você falando como Cristo, mas é Cristo falando em vós. É aquela coisa que você fala, que você depois fala, piro, corococoro, como é que saiu isso da minha boca? Eu falei, é Cristo. Você abriu, você não quis falar como eu, você deixou que eu falasse em você. Não é falar isso, falar como Jesus era no velho pacto. Falar como Jesus falava, Pedro, depois de um tempo ele era reconhecido, porque falava como ele. Mas agora, é deixar que ele fale. É ter a mente de Cristo, deixar que ele flua. E é excepcional. Você lembra que falavam de Pedro? Como é que pode esse homem pescador, letrado, falar coisas tão fabulosas, revelações tão grandes? Como é que pode Paulo, ensinando ceia, sendo que ele nunca sentou com Jesus para tomar uma ceia? Como é que Paulo, que nunca foi casado, falando sobre casamento? Porque ele esteve 3 dias. Ele foi ao terceiro céu. Ele teve um entendimento de algo, coisas tremendas, que quando ele falava o Cristo, quando ele falava, sai a graça de Deus. Não é como Cristo, mas é Cristo falando de nós. Ok? Esse é o problema. Agora, por quê? Porque quanto mais a gente vai morrendo, quanto mais a gente deixa de tentar fazer, mais ele pode fluir. A gente é apenas o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, não as falas de Cristo. Por isso que é assim, o silêncio, a obediência, a gente vai falando, cala a boca, calai-vos, e deixa que ele fale. E ele vem de dentro para fora. Por isso, um dos sinais do batismo com o Espírito Santo é a glossolalia, que é o orar em línguas. O que é orar em línguas? A línguas é deixar que o Espírito Santo, no seu espírito, o que é orar em línguas sou eu. Você vai deixando que o Espírito Santo vai te informando, e o teu espírito, o meu espírito, é o meu espírito falando com Deus. Ele nos batiza com essa capacidade de falar a língua do céu. Eu posso ter a capacidade de falar inglês, francês, alemão, faço um cursinho, aprendo a falar. Mas a do céu, é o meu espírito, o Espírito Santo de Deus ensina o meu espírito, e o meu espírito ora em línguas. Ok? Beleza? Então, a tua mente de Cristo é deixar que ele manifeste. Não é imitá-lo, mas é morrer para que ele fale. Tá bom? Pensa um pouquinho, irmão. Vou colocar aqui. Agora acho que não está aí. 5 coisas que o Espírito Santo quer fazer em nós. 5 coisinhas. O Espírito Santo quer mostrar para nós Jesus como nosso Salvador. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não adianta eu ser um bom pregador, o máximo que eu posso fazer é, por meus argumentos, convencer uma pessoa, igual um vendedor convence alguém a comprar mercadoria. Porque se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra, porque o que é nascido da carne é carne. Tem muitas pessoas que são nascidas numa igreja de um raciocínio humano e não do milagre do novo nascimento. Por isso que já contei várias vezes, né, numa igreja que eu fui convidado para pregar lá. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Ele falou, prega o novo nascimento. Eu falei, eu vou pregar o novo nascimento numa igreja de crentes? Ele falou,
Prega para você ver. Eu fui lá e obedeci. Por ter ensinado um monte de coisa. Eu preguei, fui um pregador. Preguei Novo Nascimento. Preguei no sentido que eu ensinar, né? Ensinei Novo Nascimento. No final fiz o apelo, 97% da igreja veio à frente. Eu fiquei com vergonha. Eu, sinceramente, eu fiquei com vergonha. Porque as pessoas que estavam lá, elas foram, as suas necessidades, elas conheceram o poder de Deus, mas nunca conheceram o Deus do poder. Elas nunca tinham nascido de novo. Por isso que ouvi o Espírito, né? Eu poderia ter ensinado coisas fantásticas. E as pessoas, quando muito, podiam até entender, mas não eram nascidas de novo. Ele vai nos revelar Jesus como nosso Salvador. Ele vai revelar Cristo como nosso Senhor. Você lembra que fala na Bíblia que aceitar Jesus como nosso? Jesus é o nosso? Como é que a gente fala? Hã? Senhor e Salvador. Só que na prática é o contrário. Primeiro tem que ser o Salvador. Ele não pode ser Senhor de quem ele não salva, porque ele não é Senhor de ovelha da concorrência. Ele cuida do seu próprio rebanho. Então, primeiro eu tenho que ter um entendimento, uma revelação pura de Jesus como meu Salvador. Depois, o Espírito Santo, pela obediência, pelos 5 ministérios, pela paternidade, pela caminhada, pela obediência, de estar congregando. Não deixei de congregar, como é costume de muitos. Da congregação você vai amadurecendo, você vai chegando a essa altura de varão perfeito. Aí o Espírito Santo de Deus vai revelando Jesus como teu Senhor. E quando ele passa a ter seu Senhor, ele passa a ser responsável por todas as áreas da sua vida. Isso que é interessante. Porque essa palavra Senhor, você passa a ser um escravo dólos dele. Então ele fala, agora eu banco você. Primeiro eu salvo você, depois agora eu administro você. Então, é isso que ele quer ser de nós. Ele não quer ser apenas nosso Salvador. Ele quer ser nosso Senhor. E quem é Senhor que paga, que sustente. Tá? O Espírito Santo também, ele revela as intenções mais escondidas de nossa mente e coração. O Espírito Santo, ele chega para você e mostra para você o real motivo do que você está falando ou está pensando ou fazendo. Você pode enganar muita gente. Você pode até muitas vezes ser tão crente na sua mentira que você acaba enganando você mesmo. Mas o Espírito Santo a gente não engana. Sabe? Ele vem não como quem acusa, porque ele não é acusador dos santos. Mas ele vai mostrando para você. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a ler o livro Procura Apresentar-te a Deus Aprovado, Obreiro Aprovado. Cara, ali eu vi como eu fazia muita coisa boa, mas com motivação ruim. Era motivado por feridas, motivado por competições. Eu já ensinava bem, mas era um ferido ensinando. Entendeu? Até que chegou a mim assim, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja a minha palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Aí o Espírito Santo começou a mostrar dentro de mim áreas de vergonha, áreas que Satanás dominava, mesmo sendo quem eu era. Está entendendo? Que ele tem um interesse profundo na nossa existência. Ele se ocupa e se preocupa com cada detalhe da nossa existência. Sabe, ele é ao mesmo tempo que ele é o Deus de todo o universo, ele está aqui assim, você, ó. Lindinho. Está entendendo? Nós somos o poema dele. Nós somos a obra dele. Às vezes é até difícil entender como é que pode, né? Tanta gente no mundo, você olha para mim como se fosse o único. Eu falo, eu consigo fazer isso. Eu consigo ser o Deus de todas as nações, de bilhões e bilhões de pessoas que vão atrás e adelante. E ao mesmo tempo você é único. Você é único. Você é único. E não é único em tudo, nas coisas mais intrínsecas. Não há Deus igual a esse.
E é o que eu estudei, assim, curiosidade de saber sobre os outros deuses da Ásia. Não existe um Deus com essas qualidades. Impressionante, é um Deus que é poderoso, ele é cuidadoso. Aliás, é o único que é chamado de pai, o resto da religião não chama como pai. Dão atribuições, não essa identidade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos guiará para uma verdadeira adoração. Os adoradores são aqueles que adorarão em espírito. Como é que é o espírito em verdade? O Espírito Santo de Deus vai traduzir ao meu espírito como que o Cordeiro quer ser adorado. Pode ser que ele quer ser adorado com violão, pode ser que ele quer ser adorado com palmas, pode ser que ele quer ser adorado com um grito, pode ser que ele queira ser adorado com dança. Uma vez eu estava na igreja no Bola de Neve, estava uma adoração, eu fui levado a fazer, você estava comigo, né? Eu fui levado numa dança no espírito, eu dancei no espírito, porque é assim que ele queria ser adorado. Muitas vezes ele quer se mover em nós, mas nós temos a barreira da nossa timidez. Sabia que todo tímido é um orgulhoso? Por quê? O que pensa o tímido? O que vão pensar de mim? Nuzinho. Ele se despiu. O orgulhoso é aquele que se autodefende. O tímido é um orgulhoso disfarçado. Por isso que fala que os tímidos não herdarão o reino. Não está falando de salvação, está falando da plenitude. A paternidade é, na essência, nós vamos terminar aqui. A paternidade é você se... Bom, Jesus Cristo, aqui ó, totalmente nu, totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Ele falou, se não for o Senhor dos Exércitos, se não for o Espírito, ele se colocou totalmente na dependência do Espírito. Foi humilhado em todas as suas esferas, mas ele suportou tudo aquilo e foi se expondo, até a morte, e morte de cruz. A vida com Deus tem a ver também com isso. Uma exposição de nós mesmos. Só tem um lugar onde o Espírito Santo de Deus pode governar. É quando nós já não temos mais as nossas referências próprias, nossa reputação. Ele vai pegar na sua reputação. Enquanto você estiver tentando defender a reputação, você entender que você não tem nenhum. Entendeu? Você está defendendo o quê? Sabe, ele pode dizer, deixa eu mexer em você aqui, ó. Pá. Ele pode, o canal pode fluir. Nós somos um leito de rio que ele deseja fluir, ele precisa fluir. Porque através de nós não somos o rio, nós somos o leito seco. O rio é ele fluindo através de nós, para que possa atingir mais e mais vidas, sendo um canal, um fluir dele. Ok? E para terminar, a função da igreja, vamos ficar de pé? A função da igreja, a nossa função, não é melhorar vocês. A função da igreja não é melhorar pessoas. A função dos 5 ministérios, a função do Espírito. Você vê, todo o projeto do Espírito tinha um objetivo com Jesus. Qual era? Qual era o objetivo do Espírito Santo com relação a Jesus, desde o nascimento? Cruz. Entende? Desde o nascimento, ele foi preparando, boa, perfeita e agradável, boa, perfeita, não, tem a perfeita que é a última, né? Boa, perfeita e perfeita vontade de Deus para o vosso viver. Sabe, ele nasce de Maria, um milagre, ele vai lá nas águas, sai, abre o céu, esse é a voz falando,
ele também leva para ser tentado por Satanás. O próprio Espírito Santo, o próprio Espírito Santo foi quem escolheu a equipe ministerial de Jesus. Quem crê nisso? Então vocês têm que crer que foi o Espírito Santo que chamou um Judas para fazer parte do ministério dele, né? Quem fazia parte da família de Jesus, do ministerial? O Pedro, que era um negador, Judas, que era um traidor, né? A equipe lá, o espírito familiar dos dois lá que ficavam competindo qual dos dois que vai sentar à destra. Tudo isso fez parte da vida de Jesus, da caminhada da sua volta, né? E isso foi uma obra do Espírito. Então, o próprio Espírito que nos enche do gozo e alegria também é aquele que nos leva para ser tentado por Satanás, é aquele que faz andar com pessoas traidoras ao seu lado, com pessoas bajuladoras ao seu lado, com pessoas competidoras ao seu lado, mas também com pessoas que vão definir a sua vida, vão te abençoar também ao seu lado. Tudo isso é obra do Espírito, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai faltar quem nos ajude e também não vai faltar quem nos atrapalhe. Por quê? É nisso que nós vamos ser amadurecidos. As pessoas que nos ajudam, né, elas dão um selo, mas as pessoas que nos prejudicam são aquelas que verdadeiramente nos auxiliam no nosso crescimento. Pai, muito obrigado por essa sessão, muito obrigado, Senhor, por esse motivo de vida que o Senhor tem dado a nós. Nós entendemos que agora, que na proporção que o Teu Espírito tem voz, tem possibilidade, tem a liberdade para estar fluindo de nós, nós queremos ser amadurecidos. Ensina-nos a obedecer. A simplicidade da obediência vai nos levar a um lugar de maturidade nunca visto antes. O que a terra precisa é de homens e mulheres obedientes à voz do Espírito. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão e a obediência no Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Sei que trouxe teu dízimo, tua oferta, deixa Deus te usar, fique à vontade. Ontem eu estive aqui, a gente já passei umas demãos de tinta ali naquela base ali, para a gente colocar o nome ali, mas ainda ficou escuro. Eu vou trazer a pessoa que vai fazer a pintura aqui e vou falar para ele, já pintei isso aqui 4, 5 vezes e tirou escuro, vou ver o que ele vai fazer, né? Mas então a gente já está caminhando já para a gente colocar o nome lá, tá bom? Boa noite para vocês que estiveram com a gente aí acompanhando, vocês que vão acompanhar, que Deus possa usar vocês e transformar também de dentro para fora, que isso que interessa. Amém?